Obrigado, Senhor, por cada dizimista, cada ofertante da Tua casa. Oramos, Pai, e pedimos, abre, Senhor, as comportas dos céus. Faz milagres sobre essas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria de convidar o meu pastor, Luciano Subirá, a vir aqui à frente. Uma salva de palmas a Deus. Pastor Luciano. Mestre em ensino, somos extremamente abençoados pelo pastoreio, pela cobertura espiritual que temos através desse ministério, e é o que nós temos colocado como igreja em Curitiba, e eu acredito que vocês aqui também, é sempre orando, intercedendo pela vida dos nossos pastores, nosso líder. Nós sempre temos colocado o seguinte para a nossa igreja em Curitiba: quando o pastor Luciano, ele está em uma agenda nacional ou internacional, quando ele está num evento ministrando, nós também estamos junto com ele, ministrando. Nós também estamos juntamente com ele em oração e intercessão. Então, que você também possa sempre estar orando, não só pelos pastores locais, pela vida dos pastores aqui da casa, mas pela vida do pastor Luciano e pastora Kelly também. Vamos fazer isso agora? Você pode estender sua mão para cá? As crianças? Ok. As crianças estão liberadas também para o Ministério Infantil. E eu quero que você estenda sua mão para cá. Vamos orar pela vida do pastor Luciano, pastora Kelly, Israel, Lissa, Priscila também, família Subirá. Tudo que vivemos hoje como igreja, não só Alcance Pinhais, Alcance Curitiba e todas as outras Alcance, é porque um dia o pastor Luciano ouviu a voz do Senhor, foi para Irati e começou a primeira comunidade Alcance ali em Irati. E somos gratos a Deus pela vida deste casal, desta família. Deus, obrigado pela vida do pastor Luciano, pastora Kelly, Israel, Lissa, Priscila. Abençoamos a casa, a família, Senhor, dos teus filhos. Pedimos, Senhor, ser com ele, Senhor, em tudo aquilo que ele colocar as mãos, em todos os projetos, Pai, que está no coração do teu filho. Guarda ele, Senhor, em cada viagem, Senhor, seja de carro, avião, Senhor, seja, Senhor, de barco, de navio, Senhor, de qualquer forma, Senhor. Guarda o teu filho, Pai. Guarda ele debaixo da tua poderosa mão, Senhor, debaixo da tua graça e do teu cuidado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Boa noite, gente. Tudo em paz? Parece que da última vez para agora vocês emagreceram. Até o magrinho gosta de ouvir isso, é impressionante, né? Menos o Milton, que acho que não está levando a dieta a sério. Gente, uma alegria estar com vocês. Já que o pastor Marciano falou a respeito das orações, eu queria repartir algo com vocês. Deus me deu uma direção no final do ano passado, na virada do ano, para me concentrar dentro de uma missão, dentro de um propósito. Eu posso dizer que eu estou numa verdadeira cruzada nesse sentido. Que eu fizesse, ao longo de todo o Brasil, uma ação diferente. Ano passado, né, eu lancei e publiquei 3 livros. Um deles, que a gente deu de presente para todo mundo que estava no Casa Zadok, foi esse aqui, O Impacto da Santidade. Compromisso profundo, resultados extraordinários. Eu tenho chamado isso aqui de a obra da minha vida. São 344 páginas de ensino numa área que eu costumo dizer não é um assunto periférico no reino de Deus, é algo central, importantíssimo. E o Senhor colocou no meu coração que, em vez de fazer uma ação de lançamento, como eu tinha feito com o livro anterior, Até que Nada Mais Importe, pregava mensagem, divulgava, o Senhor colocou no meu coração que eu fizesse uma mini conferência. A gente não chama de mini conferência, mas é uma mini conferência porque a gente resolve isso numa noite, normalmente. Salvo raras exceções, quando cai no fim de semana, que a gente pega um sábado à tarde e noite, né, eu falo por 2 horas, assim, tentando trazer o resumo daquilo que de mais importante nós temos na doutrina e na aplicação da santificação na vida cristã. E tem sido algo precioso. Até agora nós já fizemos 9 conferências. A ideia é correr o Brasil todo. Eu levei alguns anos rodando e viajando antes de fechar todos os estados. Mas o desafio esse ano, nós vamos ter conferência em todos os estados, né? Em alguns deles, mais de uma conferência. Mesmo no Acre, que para nós é tão distante, nós vamos ter nas 2 maiores cidades, né, que são distantes entre si, Cruzeiro do Sul e Rio Branco. Então, eu estou numa verdadeira cruzada. Além das
viagens, né, dos outros eventos do ministério, além de viagens internacionais, que esse início de ano está bem puxado, a gente está diante desse desafio. Então, eu preciso, e quero pedir mesmo isso, as suas orações. Né? Nós tivemos uma conferência sábado, foi um tempo muito precioso. Além do ensino, sabe aquele dia que o céu fica baixinho, né? Que Jesus vem e vem assim, como diria o mineiro do interior, com força. E é esse ambiente de um não apenas um envolvimento com o sobrenatural, mas o selo de Deus sobre a palavra que a gente quer viver e experimentar. Então nós vamos correr o Brasil todo, literalmente todos os estados. Alguns de Curitiba estavam me cobrando por que não faria uma conferência lá. Eu falei, olha, eu falei tanto disso na minha igreja, para o meu povo, por tanto tempo, que eu não estou com pressa nenhuma de fazer isso. Mas me ocorreu uma ideia, que entre os vários lugares do Paraná que nós vamos ter a conferência, a gente podia ter uma aqui em Pinhais. Mas eu conversei, vou deixar você aplaudir primeiro, eu conversei com o pastor Milton, falei, Milton, essa visão que vocês estão, né, mobilizando os outros pastores, servindo a cidade, isso é importante para o corpo de Cristo. Eu falei, o que você acha da gente fazer aqui, para fazer uma coisa assim, não com cara de alcance, nem só para o nosso povo. Ele falou, eu acho uma boa. Né? Levou isso para o Conselho de Pastores, gostaram, aprovaram a ideia. Nós ainda não definimos o lugar. Né? Eu comecei tomando uma decisão que a gente não faria aqui na Alcance, para não ter cara que é coisa nossa, só para os nossos, mas mostrar que o nosso interesse é servir a cidade. Então, a gente está esperando definir onde. Uma das possibilidades é onde? Olha o auditório. 100? Achei que você estava falando sem forma. Não, sem forbe. Mas nós não sabemos se vai casar a data, se vai ser possível. Caso não seja, nós devemos ir para algum outro templo. Agora, o fato de que a gente não vai fazer aqui não significa que eu não queira que você esteja lá. Né? Então, eu gostaria que você reservasse a data, até que a gente tenha maiores detalhes. 22 de julho, uma segunda-feira. Ok? Todos os inscritos, independente de você já ter ou não, todos os inscritos que participam, recebem o livro O Impacto da Santidade, recebem um outro que quem esteve no evento que nós fizemos ali no Expo Trade, é esse o nome, né? A gente entregou, que foi meu último livro lançado até então, Maturidade, o Acesso à Herança. A gente entrega junto no pacote ali uma apostila, um curso online. Esse material que normalmente chegaria nas livrarias com preço de capa valendo R$100, nós cobramos uma inscrição de R$25, com um propósito. A inscrição não tem fins comerciais. Ela, em primeiro lugar, é um fio de interesse. Segundo, ela nos ajuda, fio de interesse que só fominha, irmão, pega dia que não é de culto e ainda paga para estar lá. É verdade ou não é? E a gente que é gente madura, gente com fome, gente que realmente esteja interessado e que não apareça só no oba-oba, porque é um assunto sério que requer um mínimo de maturidade. Mas também nos ajuda na logística. Um dia desses, eu fiz um evento numa cidade do Nordeste, e o pastor falou para mim, manda 600 livros. Falei, pastor, a gente gosta de fazer inscrição primeiro. Aí, de acordo com o tanto de inscrição, mandar os livros. Ele falou assim, não, tranquilo, manda 600, você tem uma inscrição individual e uma casal. Se 300 fizer individual, 300 casal, dá para 900 pessoas, manda 600. E a gente ouviu ele, mandou 600. No dia, o que coube para entrar dentro da igreja, colocando gente de pé, sentado no chão, entrou. O que não coube, tivemos que mandar embora. E foram 1.600 pessoas que entraram. Né? Então, assim, a gente tem tido em alguns lugares essa coisa de se não organizar, vira bagunça. Então, isso nos ajuda. Agora, para mostrar que o coração não é comercial, nós estamos dando um monte de material, né? E mesmo aqueles que têm... Outro dia alguém falou, pastor, eu até pensei em fazer inscrição, mas já tem o livro. Falei, querido, você não está comprando o mesmo livro. Você vai participar de um evento onde nós vamos te dar o livro. E se você já tem, abençoa alguém, nos ajuda a espalhar a mensagem. Ou, na pior das hipóteses, se a coisa estiver muito feia, vende ele por mais do que o preço da inscrição, recupera seu dinheiro, né? Mas a ideia do livro, além de multiplicar o alcance, é só mostrar para as pessoas que a gente não está fazendo isso com intenção comercial. É lógico que aqui, por exemplo, a gente não tem gasto com frete.
Quando a gente faz um evento, por exemplo, no norte, um dia desse mandei material para Santarém. Gente, a parte final tem que chegar de balsa. Você não tem ideia do tempo que leva e do custo que nós temos no frete dessas coisas. Então tem lugar que não se paga, tem lugar que, graças a Deus, sobra. Então, a gente vai fazer aqui, e a partir do momento que a gente vê esse tempo junto, às vezes a gente fala, vai falar 2 horas sem parar, alguns assustam, mas eu creio que a partir do momento que nós tivemos a conferência, você vai empolgar e nos ajudar a estar orando para cobrir o Brasil todo com essa cruzada que nós estamos fazendo. Então, conto com as suas orações. Amém? Já falei que nós vamos dar o livro, porque hoje, todas as últimas vezes que eu tenho vindo, o pessoal, pastor, trouxe livro? Não, gente, a sensação que a gente tem é que todo mundo já tem tudo, né? De vez em quando eu trazia alguns títulos de outros, mas dessa vez eu trouxe vários dos meus livros para quem estiver interessado. Então, já estou avisando que quem não tem esse vai ganhar no outro evento, porque de repente você pode olhar e dizer, então não preciso comprar ainda, porque vou pegar depois bem mais em conta. O que eu tenho ali que possa te interessar além dos meus materiais? Uma das últimas vezes que eu estive, a gente trouxe o livro do Kenneth Hagin, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Não deu para o começo. Se você é daqueles que ficou com vontade e não teve acesso, a gente conseguiu um pouco mais desse material e vai ter à sua disposição lá no final. Um livro que eu tenho falado e recomendado muito, quem foi no Zadok ganhou, Kryptonita, do John Bevere. Como destruir o que rouba a sua força. Um dos melhores livros nessa área de santidade que eu já li até hoje. E saiu esse mês, em português, quase simultâneo, com o lançamento nos Estados Unidos, o novo livro do John Bevere, Deus, cadê você? Como encontrar força e propósito no seu deserto. Esse é daqueles livros no estilo do Agir Invisível de Deus, que fala de como Deus usa circunstâncias que a gente passa, não entende, para tratar conosco, trabalhar conosco, nos ajudar a crescer, ou, como eu tenho ensinado ultimamente, que cooperam com os processos de maturidade. Então, a gente conseguiu um pouco desse material, aqueles que estiverem interessados também vai estar lá no final. Se você achar que tem liberdade para isso, vira para o vizinho ao seu lado e fala, deixa Deus te usar, Vasco. Fala para ele, me dá um livro desse de presente. Vai que cola. Gente, eu sei que tem culto, que parece que a gente está brincando de morto-vivo, de tanto senta, levanta. Mas, eu vou pedir para você ficar em pé um pouquinho. Nós vamos orar. Às vezes se torna tão rotineiro, tão habitual. A gente vem para o culto, vem para a reunião, já sabe qual é o formato. Nós vamos cantar, adorar o Senhor, nós vamos ofertar, nós vamos ouvir uma palavra. E muitas vezes, na maneira de lidar com isso, como algo tão habitual, às vezes o nosso coração está tão acostumado que a gente meio que entra no piloto automático. Eu quero te lembrar algo que você sabe, mas não custa lembrar. O Senhor Jesus está no nosso meio. São palavras dele, quando 2 ou 3 de vocês se reúnem no meu nome, eu estarei ali, estarei no meio de vocês. Eu não acredito que essa presença tem que ser passiva, ele apenas olhando, fiscalizando. Vamos ver se adoraram direito, se ofertaram direito. Porque tem crente que não acredita nem na presença passiva da fiscalização. E eu acho que isso já é mais grave ainda. A Bíblia diz que em determinada ocasião as pessoas estavam ofertando e Jesus estava sentado na frente do gasofilácio, de olho. Se a gente pensasse nisso, alguns de nós até melhoraríamos a oferta. A hora que eu estava entregando aquilo, ele estava de olho. Graças a Deus ele não olha só o quanto, ele olha o como cada um faz. Mas que ele olha, ele olha. Mas mais do que uma presença passiva que vem fiscalizar o que a gente está fazendo, nós podemos desfrutar de uma presença ativa, que intervém na nossa vida. E eu senti algo no meu espírito, a hora que eu ia falar de abrir no texto bíblico, que foi como se uma percepção do Senhor se movendo no nosso meio, acendesse dentro do meu espírito. E eu creio que nessa noite nós podemos vivenciar intervenções de Deus. Então nós vamos orar, mas eu gostaria que você orasse, fizesse pelo menos 2 orações distintas. A primeira delas
antes de você orar por qualquer necessidade sua, eu quero que você ore por alguém que não seja você. Pode ser alguém da sua família, pode ser alguém que você vai lembrar nesse exato momento, né? Pode ser alguém que tem uma necessidade da qual você saiba, pode ser alguém que você tem uma impressão no Espírito que tem que orar por ele, mesmo que não saiba de uma necessidade. Pode ser alguém que esteja te fazendo mal, e você vai retribuir o mal com o bem. A Bíblia manda a gente abençoar até quem nos persegue. E esse é um bom momento para você interceder, talvez por alguém que está te criando problemas, né? E suplicar a bênção de Deus sobre a vida dessa pessoa, e junto com o seu clamor, botar, como diz a Escritura, brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. Então eu gostaria que, depois de orar por alguém, né, que você pudesse encontrar alguém, ou até mais de uma pessoa específica, que você possa mencionar pelo nome. Se você não sabe, se é aquele vizinho da casa tal, ou filho da vizinha daquela, né, quadra do meu bairro, mas depois de orar por alguém, aí eu quero que você coloque diante de Deus alguma necessidade sua. Eu creio que nessa noite a gente pode experimentar e ter o testemunho de cura, de libertação, de restauração familiar, de milagres financeiros, porque o Senhor Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será para todo sempre. Ele não mudou. Às vezes a gente relaciona com Ele de uma forma assim, pode ser que um dia desses Ele volte a querer fazer. Ele é o mesmo hoje. O mesmo Jesus que andou pelas praias da Galiléia fazendo milagres é o mesmo hoje. Ele está aqui hoje, Ele não mudou. E Ele pode fazer algo extraordinário na sua vida. O que Ele precisa é encontrar em nós uma expectativa de fé. Uma resposta que permita a Ele transferir o que Ele tem para nós. Alguém disse que a fé é algo parecido com a eletricidade. A eletricidade, ela na verdade, corre, né, pela fiação para acender uma luz. Mas muitas vezes a gente está lá no interruptor e desliga o fluxo. Alguém diz que a fé é parecida com isso, né? O poder de Deus é como se fosse essa eletricidade. A fé pode ser um interruptor ou liberar o condutor. E nós podemos nos expor e ser tocados por Deus. E eu quero que você ore. Ore com gosto. Ore com vontade. Ore com força, se for o caso. Como se tudo dependesse dessa oração, para vir de alguém ou para a sua. A Bíblia fala de momentos onde as pessoas levantaram a voz a Deus em oração. Eu gostaria que essa oração fosse o mínimo silenciosa possível. Se você não sentir a vontade de orar em voz alta, não precisa. Mas se você sentir, eu quero que a gente levante um clamor a Deus. E eu creio que nós teremos respostas. Amém? Comece a orar. Comece a orar por alguém primeiro, você depois. A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. Talvez você encontre resposta antes mesmo de colocar diante de Deus a sua necessidade. Fala com Ele agora.
Senhor Jesus, que o teu poder sarador se manifeste nesse lugar hoje. Que corpos sejam tocados pela virtude saradora do Espírito Santo hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Que milagres de provisão sejam ativados hoje, Senhor. Pai, nós cremos não apenas que recursos financeiros podem chegar, nós cremos que o Senhor é o mesmo, que ainda multiplica pães e peixes, que multiplica o azeite e a farinha na botija. Pai, nós clamamos provisão, provisão do alto, provisão sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória do teu nome. E para a glória do teu nome. Eu queria, antes de compartilhar a palavra, que a gente orasse por mais um assunto. Está vindo no meu espírito toda hora, desde que eu saí de casa. A princípio, eu achei que era só uma lembrança. Então, no carro, enquanto vinha para cá, estava com o Marciano. Eu ficava lembrando do meu irmão, pastor Paulo. Chamamos ele no WhatsApp, tivemos uma conversa rápida. Depois de desligar a conversa no carro, algo ficava voltando no meu coração e o tempo todo eu lembrando dele. Quando eu cheguei aqui, uns 2 ou 3 irmãos vieram me falar dele, da igreja lá. Eu falei, Deus, não estão me dando paz, mas agora o Espírito Santo está me incomodando. Que nós deveríamos orar pelo avanço daquilo que começou. Não sei se você sabe, começamos, né, uma comunidade de alcance lá em Orlando, na Flórida. Paulo e a Juliana estão lá. Eles estão reunindo, a célula já multiplicou, iniciaram a 3ª célula, né? E agora estão reunindo no salão de um hotel. Já tem 72 pessoas envolvidas, uma frequência de umas 60 pessoas. Eles conseguiram uma mudança no status do visto, que entraram, né, como estudantes sem poder trabalhar. Esse quadro agora já foi mudado, atualizado, tudo está sinalizando que nós teremos um bom começo. Mas lidar com nações, não importa qual, se estamos falando de África, de Ásia, ou de uma nação de cultura cristã como os Estados Unidos, é sempre um desafio. E eu gostaria que nós levantássemos um clamor pela igreja, né? Que o Espírito do Senhor se mova. Às vezes a gente acha que o cara foi para a África é missões, né? Está na América, não precisa de oração. E eu quero te dizer, às vezes os desafios são muito maiores. Eles, a princípio, estão trabalhando com imigrantes, né? À medida que o tempo passa, a ideia é que tem um culto tanto para hispanos como cultos no inglês, mas a princípio estamos lidando com brasileiros, com cultos em português. E a maioria dos brasileiros que migram, eles vão com uma mentalidade: tem que trabalhar e ganhar dinheiro, né? E começa a desmoronar a vida de todo mundo, porque quem não tem tempo para Deus, para a família, irmão, não vai ter uma vida boa, mesmo que ganhe dinheiro. Então, os desafios lá são enormes, são imensos. Na boa, eu gosto de passear nos Estados Unidos, não queria ser pastor lá não. Fui pregar esses dias na igreja americana, ali na região de Denver, né? Que delícia servir aqueles irmãos. Estava falando para americanos com intérprete, meu inglês não é bom o suficiente para só pregar no inglês. Depois de um fim de semana de ministração, a igreja estruturada, eles têm uma cabana nas montanhas do Colorado, cederam para mim e disse: se o senhor quiser ficar uns dias com a família, ficamos 3 dias lá sem sair de dentro com medo dos ursos, mas ficamos na cabana nas montanhas, vimos a neve, foi um tempo gostoso. Então assim, eu digo, ó, um passeio desse, serve a igreja, abençoa os irmãos, né? Imprimimos e distribuímos nosso livro do Falar em Línguas lá. Essa semana já me ligaram dando um testemunho, dizendo: olha, um senhor de 74 anos de idade, daqueles que cresceu num lar absurdamente tradicional, né? Terminou de ler o livro, e quando terminou de ler o livro foi batizado no Espírito Santo. Aí você ouve os testemunhos de que delícia. Nós de novo aqui, gente, comendo churrasco como nenhum lugar da terra, né? Agora, estar lá, trabalhar com as pessoas, acredite, é um desafio. Eles precisam das nossas orações, não apenas por avanço da obra, mas sobre a própria casa, a família. Então vamos pedir proteção, vamos pedir provisão de Deus, vamos clamar a liderança do Espírito Santo, vamos orar por rompimento. A maioria de vocês não estava aqui na época, mas teve um dia que vocês também estavam começando, né? E tinha gente orando, ajudando a empurrar. Então esse é um momento onde nós precisamos fazer a mesma coisa. Amém? Bora levantar um clamor por eles.
Milton, você quer puxar essa oração aqui? Você pode ir começando a sua antes do Milton, que até ele chegar aqui vai demorar um pouco. Amém, irmão. Ore com fé. Esse final de semana, nesses 2 cultos, mais de 40 pessoas se converteram aqui. Eu declaro que a mesma unção que está aqui, o Paulo vai receber lá também, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos sobre a vida do Paulo e da Juliana, sua casa, sua família. Deus, nós sabemos que o Senhor enviou ele para um propósito de restaurar, transformar a vida naquele lugar. Deus, que ele seja, Deus, ousado pelo poder do Teu Espírito Santo. Deus, que ele venha sentir agora, Senhor, o fogo, a ação e o poder do Teu Espírito sobre ele. Deus, que o Senhor é um Deus que abre porta, que o Senhor já esteja preparando o local onde mais de 1.000, milhões de pessoas vão conhecer ao Senhor através desse ministério. Deus, dá graça, dá unção, provisão. O Senhor conhece a necessidade do Paulo e da Juliana. O Senhor conhece, Deus, a necessidade da igreja ali. E o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. E nós declaramos que uma unção de frutificação, de salvação, de transformação, Senhor, de vidas naquele lugar. Deus, guarda ele debaixo das tuas asas, guarda ele com a tua unção, com a tua proteção. Reveste ele, Pai, com uma autoridade, Senhor, naquele lugar. O Senhor plantou ele ali, que ele venha receber uma ousadia. E Deus, os dons sejam liberados sobre a sua equipe. Que ele venha ter uma equipe, Senhor, poderosa. Filhos, Pai, que vão estar servindo, Pai, aquele lugar. Nós declaramos sobre a vida do Paulo e da Juliana um tempo de despertar naquela nação, de restauração, de transformação de vidas, Pai, através do ministério. Traz sobre ele, Pai, supra, Pai, cada uma das suas necessidades. Nós cremos, Pai, e damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelo testemunho que vamos ver de muitos milagres ainda esse mês naquele lugar, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, eu quero começar dizendo para vocês, o pastor Milton fez comigo uma coisa que não se faz. Ele postou sem falar comigo que ia falar dos dons do Espírito Santo. Eu falei, está tentando me pressionar? Ele falou, vai que cola. Então eu sei que muitos de vocês talvez vieram com essa expectativa. Mas se eu não atender a sua expectativa, nós vamos ficar bem? Certeza que nós vamos ficar bem? Se eu atender, nós também vamos ficar bem? Ok. Quanto tempo eu tenho, Milton? Só isso, Milton? Deixa eu ver se dá para ajustar isso aqui. Eu sinto o Espírito Santo movendo aqui. Você está sentindo isso também? É tão precioso. Sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós dia após dia, não é não? A unção de cura está aqui, gente. Eu creio que alguns vão experimentar isso ainda hoje. Tenho a impressão que Deus está mexendo no joelho esquerdo de alguém. Pode ser que você tenha a sensação de uma mão te tocando. Eu não sei se você entrou com dor ou alguma dificuldade, né, na mobilização, na movimentação, mas com certeza isso não estava normal. E ele está tocando alguém. Eu creio que é agora, não é daqui a pouco não. Então, se algo acontecer aí no seu joelho esquerdo, eu quero saber. Se você sentiu que algo mudou, né, que a dor desapareceu, uma dificuldade de movimentar sumiu, eu quero que você levante o sinal e dê a mão. Mesmo, dê um sinal com a mão.
né? Mesmo se eu já tiver começado a falar, ok? Abra sua Bíblia em algum lugar que você achar bem legal. Efésios, capítulo 1. Versículos 13 e 14. Quem achou, diga amém. O 13 faz sentido quando você entende o finalzinho do versículo 12, que diz: os que de antemão esperamos em Cristo. Com essa frase, em Cristo, em mente, vamos ler o 13. Em quem, então esse quem, em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Essa frase, o qual é o penhor da herança, foi traduzido na NVI, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Eu acredito que eu e você precisamos compreender a dinâmica da experiência em Cristo. O texto começa falando que nele, em Cristo, ele diz, em quem também, depois que ouvistes a palavra da verdade. Tudo começou para mim e para você com a pregação do Evangelho. Então, ele pega a declaração da palavra da verdade. Se puder diminuir um pouquinho meu retorno, agradeço. E ele o classifica como o Evangelho da vossa salvação. É a verdade de Deus que proporcionou a mim e a você a redenção. Então ele diz, tendo nele também crido, nele é tanto em Cristo, como a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. Ele diz, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando ele se refere aqui à promessa, fala de uma promessa de Deus que vem desde o Velho Testamento, uma promessa que o Senhor Jesus reforça, promessa essa que indicava não só a vontade de Deus de que nós recebêssemos o Espírito Santo, mas que indica também um propósito que ele havia declarado e estabelecido. No entanto, o texto não fala apenas de recebemos, mas ele diz, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. E eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito desse selo. Agora eu quero que você vá comigo para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. E eu quero que a gente leia o versículo 21 e 22. Eu vou ler na NVI, diz, ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Essa frase aqui, permaneçamos firmes, em outras traduções aparece como, ele nos confirma para convosco. Né? Essa confirmação é, de alguma forma, uma declaração de que Deus vai cooperar com a nossa decisão de crer, né? De nos manter nele, de permanecermos firmes, como a NVI não apenas traduziu, mas interpretou. Então ele diz, ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade, e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Vamos falar um pouco desse selo, que de novo está relacionado com a ideia e com o conceito de garantia. É isso que a palavra penhor significa. Porque o apóstolo Paulo diz que aquele que começou em nós a boa obra vai terminá-la. Então, Deus começou algo não para ser abortado ao longo do caminho, mas para poder terminar, para poder concluir. E a única garantia que eu e você temos de que aquilo que foi começado vai ser terminado e não interrompido, está relacionado com o Espírito Santo que eu e você recebemos. Então ele é chamado de um selo, ele é chamado de uma garantia. É como se Deus dissesse, quando você entende aquilo que eu liberei sobre a sua vida, você entende o que de fato eu estou me comprometendo, continuar o que eu comecei para que isso não seja interrompido. Agora, isso não significa que a nossa fé não possa ser interrompida. Paulo escreve e fala de pessoas que naufragaram na fé. Obviamente, assim como quando alguém entrava num navio, atracado num porto, com o objetivo de fazer uma jornada que tinha um destino e era atracar em segurança no outro porto. Quando acontecia um naufrágio, essa viagem não terminava,
alguns não estão concluindo a jornada da fé, estão naufragando. E além de não concluir a jornada, o naufrágio normalmente levava aqueles que tinham a jornada interrompida a se perderem, a perecerem. É possível que isso aconteça na vida cristã? Sim. Mas embora seja possível, não tem que ser assim. No entanto, quando a gente olha o retrato da igreja brasileira, nós temos em média nas últimas décadas, essa estatística vem se mantendo, para cada crente firme que nós temos dentro da igreja, nós temos um desviado do lado de fora. Isso me mostra que talvez o nosso maior desafio como igreja não é evangelizar. O último censo, há 9 anos atrás, dizia que nós já éramos 40 milhões de evangélicos. Alguns acreditam que a pior hipótese é que nós estejamos na casa dos 50 milhões. Outros já estão falando que passamos a casa dos 60 milhões. Eu vou esperar o próximo censo antes de me pronunciar. Mas uma matéria de capa da revista Veja, no final de 2017, ou 16 se eu estiver errado, acho que foi 2017, dizia que no máximo até 2040, nós seremos uma nação predominantemente evangélica. Gente, isso não é profecia, isso não é gente que gosta de nós falando, isso é alguns que até nem gostam da gente, aplicando projeções estatísticas. Trocando em miúdos, a pior curva gráfica do crescimento que nós podemos ter, nos levará a, no máximo, 2040, ser maioria na nação. Matéria de capa. Isso significa que a igreja tem dado sinais, ano após ano, década após década, do seu avanço e crescimento. O que mostra que o nosso poder de evangelização, embora possa melhorar, não está tão ruim assim. A nossa maior dificuldade é levar essas pessoas que se decidem a permanecerem na fé, a ficarem firmes, a não comprometerem aquilo que Deus nos deu. E acredito que parte dessa bagunça, embora a gente não possa tirar da conta dos desviados a responsabilidade deles, eles não podem pagar essa conta sozinhos. Porque muitos deles não foram sequer orientados ou instruídos a respeito do que era a responsabilidade deles e como cooperar com Deus para que aquilo que Ele nos providenciou, como o que deveria ser uma segurança, uma confirmação para nós, ligado à obra do Espírito, chamado de o selo do Espírito, como é que nós não estamos vivendo isso segundo Deus havia planejado e proporcionado. Então, eu quero ter uma conversa que eu acredito que é um assunto da mais alta importância, não apenas para a sua permanência na fé, mas para a permanência daqueles que você talvez esteja cuidando ou discipulando, ou daqueles que um dia você vai vir a liderar, cuidar ou discipular. E quero que cada pai entenda que a responsabilidade de manter os seus filhos no caminho do Senhor é de vocês. A igreja pode ter ministério infantil, pode ter apoio e suporte, mas não delegue ou transfira a responsabilidade para outros. Quando a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, a palavra ali traduzida, herança, é propriedade, quinhão, né? Deus está nos dando a entender que, embora Ele nos confiou o cuidado, os filhos ainda são dele, são propriedade dele. E um dia nós vamos prestar conta do que é que nós fizemos com aquilo que era dele e Ele nos confiou. Então nós precisamos ter a mentalidade correta e entender o que nós vamos falar hoje. Pode ser de grande valia, não só para cada um de nós, mas para muitos que nós vamos poder tocar e influenciar. Então a primeira pergunta, o que é o selo do Espírito? Quando o crente experimenta e recebe isso? Acredito que a nossa tentativa de definir o quando tem influenciado e nos levado a interpretar de forma equivocada o que é o selo do Espírito. Durante muito tempo as igrejas históricas, tradicionais, denominacionais, conservadoras, chame como você quiser, aquelas já estavam pregando o evangelho antes da maioria de nós ter nascido, elas tinham na sua fundamentação e definição doutrinária que o selo do Espírito é algo que acontece no momento da conversão. De onde foi tirada essa conclusão? Do texto que nós lemos de Efésios 1, versículos 13 e 14. Depois que recebestes o evangelho da salvação, ele chama a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também, querido, fostes selados. Então, essa expressão que nós recebemos isso depois de ouvir a palavra, recebemos o selo, tem levado cada um a entender, bom, antes de receber a palavra, antes de crer no evangelho, é lógico que nenhum de nós tinha selo, não tinha novo nascimento, não tinha essa experiência, mas depois aconteceu. Então, durante muito tempo, a pregação era muito clara e simples, no momento da sua conversão, você recebe o selo do Espírito. Mas quando na virada do século XIX para o XX, rompeu o que se espalhou pelo mundo inteiro e passou a se chamar o movimento pentecostal,
aonde depois de muito tempo, onde havia pequenas, isoladas e poucas manifestações esparsas dos dons do Espírito, do falar em línguas, elas eram tão raras que foram tidas por muito como tendo cessado. Doutrinas foram feitas defendendo o cessacionismo, o fim das manifestações. Até que na virada do século XIX para o XX, Deus começou a derramar o seu Espírito de uma forma extraordinária em toda a terra. As pessoas começaram a serem batizadas no Espírito Santo, a evidência física inicial do falar em línguas foi restituída, isso começou a se espalhar e varreu a terra. Então agora nós passamos a ter uma nova teologia relacionada às manifestações do Espírito Santo, que passou a ser chamado de um movimento pentecostal. E o movimento pentecostal, não estou falando de uma denominação ou outra, começou a dizer o seguinte: não, essa coisa de que o crente é selado no momento que nasce de novo não é bem assim. Porque tem um monte de crente nascido de novo que está desviando. E se tivesse o selo, a garantia, a confirmação, não estava desviando. Então eles começaram a pregar que o selo não era o novo nascimento, quando você recebe o Espírito Santo para habitar dentro de você, mas era o momento onde você é revestido de poder, capacitado dessa forma a vencer o pecado, a vencer o mundo, a vencer o diabo e a andar em vitória. E até hoje, como sinônimo da expressão ser batizado do Espírito Santo, existe o que a gente brinca e classifica como a gíria pentecostal. O irmão foi selado. Até hoje se fala dessa forma, porque essa foi a doutrina que mudou o selo daqui, do novo nascimento, para o batismo no Espírito Santo. Qual foi o problema dessa definição? Ela não durou muitos anos, porque a lógica com a qual ela foi criada sabotou ela mesma. Agora nós tínhamos crentes nascidos de novo, batizados no Espírito Santo, que continuava desviando. Então o argumento que antes era usado para dizer se o selo do Espírito fosse nascer de novo, não tinha gente desviando, agora foi usado contra eles. Se fosse ser batizado do Espírito Santo, não tinha gente desviando. Então alguns disseram: você estava equivocado, vamos voltar ao selo aqui mesmo. Mas a verdade é que ninguém entendeu, porque quando deveríamos estar debaixo de uma confirmação do Espírito Santo, como é que tinha gente se perdendo? E até hoje acredito que o nosso grande erro em entender o que é o selo do Espírito começou pela tentativa de definir quando acontece. Porque nós tentamos fazer de algo que deveria ser uma dinâmica de vida cristã, nós tentamos fazer disso uma experiência cronológica em algum momento da nossa caminhada. Então onde foi que nós erramos? Para tentar explicar isso, eu quero dar uma volta e vou avisar antes que eu estou dando a volta, para você não achar que a gente está perdido. Hoje é dia 15. Então hoje, dia 15 de março, de abril, perdão. Deixa eu fazer uma conta rápida para me atualizar. 15 de abril. Ok, descontados os anos bissextos, eu tenho hoje 16.917 dias de vida. Para você não fazer muitas contas, 46 anos de idade. Então hoje já é o meu dia número 16.917. Onde eu quero chegar com a ideia dos dias? Se eu comi, em média, durante a minha existência, 1 quilo de comida por dia, eu já estaria batendo em quase 17 toneladas de alimento, porque são quase 17 mil dias de vida. Na boa, eu acho que eu já comi mais de 25 toneladas. Mas quando era criança, tinha época que só mamava, comia pouquinho, né? Depois teve aquela época que eu comia 1 quilo de comida numa refeição, depois me converti, voltei a comer menos. Mas, para fazer uma média, o que seria talvez a média de todos nós, incluindo as crianças e as mulheres presentes. Eu fiquei pensando um dia desses, 17 toneladas de alimento, quanto espaço, Milton, você já trabalhou com estocagem no mercado, quanto espaço você acha que eu precisaria? E eu sei que ia depender do alimento, para estocar 17 toneladas aqui. É bastante coisa, não é? Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu sou uma criatura consumidora de comida, que já comeu demais nessa vida. Agora, se com esse pensamento, imaginando que isso daria muita comida, eu já comi muito. Vamos supor que quando eu completei 15 mil dias de vida, uns anos atrás, e eu já imaginasse, então já deu 15 toneladas, e eu parasse de comer, eu estaria vivo aqui hoje? Eu sei que a pergunta é óbvia, mas só responda, por favor, não. Eu estaria vivo aqui hoje? Por que não?
Porque não interessa o quanto eu já comi na vida. Se eu parar de comer, eu morro. O nosso problema com tentar situar o selo do Espírito na cronologia é que nós estamos trabalhando a ideia de experiência, em vez de entender o que é essência. Eu quero te dizer o seguinte, não importa quanta experiência você teve com o Espírito Santo ao longo da sua vida. Se você deixar, e aqui é o ponto onde eu quero definir o que é o selo do Espírito, de relacionar-se com a pessoa do Espírito Santo, você morre. O selo não tem a ver com uma experiência cronológica. O dia da conversão eu fui selado. Não, o dia do batismo. Não foi aquele dia que eu caí na unção e entrei num êxtase espiritual. Não foi aquele dia que eu tive um arrebatamento. Enquanto nós estamos tentando situar o selo com experiências, nós estamos tratando de algo que aconteceu, está bom e não precisa acontecer mais nada. Mas a dinâmica do selo é completamente diferente. Em Efésios 4:30, o apóstolo Paulo diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados. Ele diz, o selo já aconteceu, mas você não pode afastar a pessoa que te selou. O selo não é uma experiência, o selo é a pessoa. Enquanto eu e você estamos conectados com a pessoa, nós estamos desfrutando do selo. Se nós o afastarmos, nós estamos afastando o selo. Quem está entendendo, diga amém. Na primeira epístola de João, no capítulo 4, 1 de João, capítulo 4, versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Como conhecemos ou sabemos que permanecemos nele e que ele está em nós? Pelo fato de que ele nos deu o seu Espírito. Essa pessoa que veio habitar em nós, que precisa ser preservada e com a qual nós devemos nos relacionar devidamente. Enquanto estamos relacionando com ele de forma correta, estamos debaixo do selo de uma garantia. Se só tivermos uma experiência, nós podemos nos perder completamente no processo, mesmo que a experiência tenha sido genuína ou real. E muitas vezes a ideia que temos de viver a vida no Espírito é que a gente precisa de tempo em tempo, de uma reunião forte, de uma conferência poderosa, de um tempo de avivamento. E o que a maioria de nós ignora é que dia a dia, tendo ou não culto, nós precisaríamos de uma relação contínua, intensa e próxima com o Espírito Santo. E acredito que o maior desafio nosso não é apenas entender as manifestações dele. Porque muitas vezes nós estamos tentando entender as manifestações, estamos tentando viver a expressão do poder, mas estamos muito pouco comprometidos com o relacionamento, com seguir a pessoa do Espírito, com entender e compreender o que é a liderança do Espírito Santo. Então, quando você olha para o Velho Testamento, haviam profecias a respeito do que nós vivemos hoje na Nova Aliança. Isaías, o mais messiânico de todos os profetas, o que mais falou de Jesus, da redenção, daquilo que nós vivemos, diz o seguinte: haverá diante de vós um caminho santo. O que eu e você chamamos hoje de cristianismo, era chamado nos tempos bíblicos, nos dias do Novo Testamento, de o caminho. Você pode olhar lá o início de Atos 9, você pode ver depois em Atos 19, até quem falava mal, quem estava do lado de fora e não era da igreja, dizia, é aceita e intitulada o caminho. Intitulada por quem? Por eles mesmos. Então não estou aqui para dizer que a gente não pode mais falar cristianismo e tem que voltar a falar o caminho, não é isso. Mas eu e você precisamos entender que o entendimento que eles tinham de que o que eles praticavam é o caminho, mostra que eles entenderam algumas coisas que eu e você não entendemos. Por exemplo, sem querer dar spoiler do seminário do Impacto da Santidade, mas entender que existe uma santificação que é comportamental e não só posicional, que se recebe pela fé, é uma chave na vida cristã. Porque as pessoas, elas querem acreditar que porque elas creram que Jesus fez algo em favor delas, elas não têm nenhum compromisso em relação à forma de viver. Então em Efésios 4, Paulo diz assim, quanto à forma como deveis andar. O que você acha que ele está querendo dizer com a forma que deveis andar? A ginga do crente? O jeito de balançar? Não. A forma que deveis andar é a fé chamada o caminho. Então existe uma maneira de se conduzir dentro do caminho. E aqui ele começa em todo o capítulo 4, e entra no capítulo 5, e vai até o 6 de Efésios, falando de comportamento, a maneira como vivemos. Quando Jesus diz que existe uma porta e um caminho apertado que conduz à vida, ele está dizendo, tem uma entrada, que é a porta, tem um destino, que é a vida eterna. Entre a porta e o destino, o que é que sobrou? Um caminho, um trilho. Então, quando você compreende que era assim que eles pensavam, faz muito mais sentido
a palavra profética de Isaías: haverá diante de vós um caminho santo. E sabe o que é extraordinário? Deus diz: nem o louco errará o caminho. Então nós precisamos entender que a habilidade é essa que alguns crentes têm de errar o caminho, quando nem o louco erraria. Como é que esses crentes conseguem? O mesmo Deus que diz: haverá diante de vós um caminho santo, diz: enquanto vocês estiverem andando nele, haverá atrás de vocês uma voz dizendo: esse é o caminho, ande nele. Não desvie para a direita, não desvie para a esquerda. O mesmo Deus que profetizou o caminho, que é a fé que nós temos hoje, profetizou que enquanto nós trilhássemos o caminho, haveria uma voz atrás de nós, nos liderando. Quem é essa voz que foi prometida? Romanos 8,14 diz: os que são dirigidos ou guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A palavra ali traduzida dirigido, ago, no original grego, tem como um dos seus sentidos e significado de tradução ser tomado pela mão e ser conduzido até o destino final. Ele não está falando de dar uma direção num dia, nesse dia você faz isso. Não está falando de ele dar uma direção para o ano. No ano de 2017, quando estava para começar o ano, o Senhor falou comigo: seu foco principal esse ano, vai gravar os cursos online. Alguns de vocês participaram conosco da escola enquanto gravávamos. Quando foi chegando o final do ano, antes de 2018, eu estava orando. E o Senhor falou comigo: no próximo ano, você vai voltar a escrever os livros. E dessa vez não vai mantê-los só dentro da editora do ministério. Você vai ter que discernir qual título você libera para qual editora. No ano passado escrevi 3 livros. Esse ano a direção foi: realize por toda a nação a conferência do impacto. A gente pode ter direcionamentos pontuais? Sim, não estou falando contra isso, eu procuro viver. Mas ser dirigido pelo Espírito é muito mais do que isso. É ser tomado pela mão desde o início da caminhada e ser conduzido por Ele todos os dias até o destino final, até que essa jornada termine, até que ela acaba. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu tinha 7 anos de idade, me matriculei no que na época era chamado de a primeira série do ensino fundamental. Hoje em dia já virou o 2º ano, mudou toda a classificação. Mas eu lembro que eu estava apavorado, porque eu deixei de estar numa escola perto de casa, onde eu fazia o pré-primário, e agora eu tinha que ir numa escola com a criança do meu tamanho, né? Era muito longe, devia ser mais ou menos 1 quilômetro. Mas eu estava apavorado com o caminho, com a distância, com o fato de não ter amigos conhecidos. E quando chegou o primeiro dia de aula, eu estava tão apavorado com aquilo que eu não queria sair de casa para ir a lugar nenhum. Meu pai disse: hoje eu vou com você e vou te levar. Ele me pegou pela mão em casa. Ele saiu pelo portão. Ele andou aquele 1 quilômetro sem soltar da minha mão. Ele chegou na escola, ele não me largou no portão da escola, ele entrou. Ele descobriu onde era a classe, aonde eu estava matriculado. Ele me colocou na fila que ficava na frente da porta da classe. E diz: depois cantar o hino. Como a nova geração já não faz isso, alguns me perguntam: que hino? Às vezes eu falo: o hino do Corinthians. Era o hino nacional. Sou parte de uma geração onde era tão natural que ver as pessoas reclamando hoje de tentar voltar a cantar o hino é algo que dói na gente. Mas meu pai diz: depois cantar o hino, você vai fazer isso direito. Você segue essa fila, passa por aquela porta e aquela professora cuide de você. Cada vez que eu leio os que são guiados pelo Espírito, e lembro que o significado é ser conduzido pela mão até o destino final. Eu lembro que o que o Espírito Santo quer fazer comigo é algo parecido com o que meu pai fez. Tomar-me pela mão dentro de casa é a mesma coisa que ele me pegar lá no início da conversão. Largar-me na escola é o dia que eu vou cruzar a linha de chegada. Finalmente vou chegar na glória, alcançar o que Paulo chamou de o alvo, o prêmio da soberana vocação. E ele vai dizer: está aqui, você chegou onde deveria chegar. Toda a caminhada cristã deveria estar debaixo da liderança do Espírito Santo. Agora, qual é o nosso problema? Porque nós transformamos o que deveria ser relacionamento em experiências, então nós queremos ele de vez em quando. Aí de vez em quando a gente quer ter uma experiência muito especial, mas ignoramos a ideia e o conceito de que há um relacionamento. E 2 aos Coríntios 13:13, último capítulo, último versículo de 2 aos Coríntios. Em algumas versões pode ter uma variação, em vez de ser o versículo 13 é o 14. Mas lá no último versículo, nós temos o que foi chamado de a bênção apostólica. Então o apóstolo Paulo diz que a graça do Senhor Jesus. Eu fico imaginando o jeito que os crentes leem isso. Imagino às vezes o crente lendo que a graça do Senhor Jesus, ele para e diz: forte, hein? Forte esse negócio. Porque ele lembra: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então quando ele lê lá a graça do Senhor Jesus, diz: essa parada é importante. O negócio é vital, indispensável, glória a Deus. Aí ele continua:
E o amor de Deus, ele fala de novo e diz forte também. Porque ele lembra de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. E disse, se não fosse o amor de Deus, eu estava lascado, perdido que só. O amor de Deus é forte, é top, é vital, é importante. Aleluia. Mas daí ele termina o versículo. E que a comunhão do Espírito Santo, ele pensa, o que quer que seja isso, não é importante, seja com cada um de nós. E por que eu digo que a maioria pensa que não é importante? Porque, irmão, se fosse importante, a gente falava mais, pregava mais, ensinava mais, cantava mais, perguntava mais. Mas a maioria de nós nem se interessa em saber o que é isso. A gente acredita que a graça de Jesus é imprescindível, e é lógico que é. Nós acreditamos que o amor de Deus é imprescindível, e é lógico que é. Mas de alguma forma a gente passou a acreditar que a comunhão do Espírito Santo é opcional na vida cristã. E eu estou aqui para te dizer da forma mais ousada e enfática possível. Assim como não tem vida cristã sem a graça de Jesus, assim como não tem vida cristã sem o amor do Pai, não existe vida cristã sem a comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é só uma energia, não é só um poder, não é só uma força, ele não é uma coisa, ele é uma pessoa. E ele veio habitar em nós com um propósito. Eu acho que tem uns crentes que pensam, acho que não tinha lugar para ele morar no céu, resolveu morar em mim de graça sem pagar aluguel. Por que você acha que o Espírito Santo veio habitar em você, querido? Isso é algo tão essencial para a vida cristã, mas tão essencial, que é só a gente voltar ao começo de tudo no Evangelho. Jesus reúne os discípulos e diz, olha, vocês têm uma missão extraordinária, vocês vão ganhar o mundo, vão levar minha palavra para o mundo todo. Os caras, beleza, ele diz, mas ninguém vai a lugar nenhum, enquanto não for revestido do alto, com o poder do Espírito Santo. A gente pensa, bom, esse primeiro grupo precisava, porque afinal de contas estava nas costas dele a responsabilidade de fazer tudo o que seria feito. Só que esse primeiro grupo acreditava que cada nova geração de crentes precisava da mesma coisa que eles. Atos capítulo 8 diz que quando eles ouviram que Samaria recebeu a palavra de Deus, enviaram para lá nada mais, nada menos do que Pedro e João. Um dia desse falei isso, alguém resmungou alto, só a diretoria. O que Paulo chama esses dois de colunas, junto com o terceiro, que é Tiago, o irmão do Senhor, que parece, depois de Pedro, ter assumido a liderança da igreja em Jerusalém. Então, provavelmente, foi a terceira coluna, que não foi Tiago, quem mandou Pedro e João. Ele diz, vão lá, nós precisamos do que nós temos de melhor para ministrar aquele povo. E vocês, porque Filipe está pregando o evangelho, as pessoas estão sendo salvas, tem demônios sendo expulsos, tem paralítico curado, as pessoas estão sendo batizadas, mas a Bíblia diz, sobre nenhum deles havia ainda descido o Espírito Santo. Então eles olham e dizem, qual é a prioridade zero para quem converteu? O que é que nós precisamos dar imediatamente? Vamos introduzi-los numa vida no Espírito Santo. Aí de repente a gente olha para isso e pode pensar, não, é que eles acharam que era importante. Atos capítulo 9, o apóstolo Paulo se converte, e não converte de uma forma qualquer. O próprio Jesus apareceu para ele. Eu conheci pouca gente até hoje que converteu desse jeito, com Jesus aparecendo. E o impacto da conversão é tão forte, é tão significativo, que Paulo fica 3 dias trancado numa casa, sem comer nem beber, orando. Quantas pessoas você conhece que depois de ir no apelo, se converter, trancou 3 dias sem comer nem beber, orando? Que já começou num pique espiritual desse. Eu não conheço ninguém. Ninguém tem dúvida da realidade da experiência do Paulo. Agora, enquanto Paulo está lá trancado, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, aparece para um discípulo chamado Ananias. E diz a tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, a minha mesmo, versão mineira, diz, Ananias, eu preciso de você. Pois não, senhor, o que o senhor precisa? Tem um tal de Saulo, apelidado de Tarso. Imagino Ananias dizendo, não é flor que se cheire. O Senhor Jesus, talvez numa tradução da Bíblia na linguagem de hoje, ditados populares, diria, sabe de nada, inocente. Eu já apareci para ele, eu mesmo ganhei o cara. Imagino Ananias impressionado. Mas Jesus diz, é aí que você entra, Ananias, eu preciso que você vá lá. E você vai lá não é só para dar uma palavra profética, eu preciso que você imponha as mãos sobre ele. Para que 2 coisas aconteçam quando você impor as mãos sobre ele. Primeiro, que ele volte a ver, porque desde a hora que me viu não está enxergando nada. Segundo, que ele seja cheio do Espírito Santo. Agora preste atenção comigo, o próprio Jesus ganhou o cara.
Mas ele está falando para Ananias, não importa se eu ganhei, se eu apareci, se o arrependimento é tão profundo que ele está 3 dias sem comer nem beber, orando sem parar, não importa se parece que o menino já decolou e está voando alto. Ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Ninguém pode começar um relacionamento comigo e não ter a continuação, que é o enchimento do Espírito Santo. Irmão, é o próprio Jesus falando dessa importância. Como é que a gente não entende isso? Paulo escreve em 2 Coríntios, e ele resume a nova aliança que nós vivemos chamando de um ministério do Espírito. O desafio, às vezes, para nós, é colocar um título numa mensagem, é encontrar o menor resumo. Qual é a frase? O que é que define a essência disso tudo? Paulo diz, o ministério do Espírito. Porque sem o Espírito Santo não tem arrependimento. É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo não tem novo nascimento. Tito 3,5 fala do lavar, da regeneração do Espírito Santo. E a gente precisa do Espírito Santo não só para arrepender e converter. Depois de convertido, qual é o projeto de Deus? Que nós sejamos semelhantes a Jesus. Quem que nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus? O Espírito Santo. Talvez a forma mais simplificada de olhar para a vida cristã é o seguinte: o Espírito Santo nos leva a Cristo em arrependimento e pelo novo nascimento. Mas depois que ele nos leva a Cristo, Cristo nos leva ao Espírito Santo. João falava dele dizendo, é ele quem vos batizará no Espírito Santo em fogo. Ele está dizendo, ele tem que ser reconhecido primeiro, mas depois que você for a ele, muitas vezes levado pelo Espírito Santo, ele vai levar você ao Espírito Santo, porque não há vida sem o Espírito Santo. O apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso, está lá em Atos 19. Encontra um grupo de pessoas que se intitulam discípulos. Primeira pergunta do checklist da conferência de Paulo. Primeira, isso tem que revelar para mim e para você algo importante. Paulo olha para os caras e diz, são discípulos, são. Então vamos lá. Recebestes vós o Espírito Santo quando cresce? Primeira pergunta. Sabe o que é engraçado? Ou quase trágico. Os caras do lado de cá olham para Paulo e dizem, nós nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. Paulo do lado de lá, eu imagino que olha para eles com a cara de não estão entendendo. Ele diz, no que é que vocês foram batizados? Quando a segunda pergunta de Paulo, quando ele diz que nem ouviram falar do Espírito Santo, a primeira, vocês receberam? Não só não recebemos, como não sabemos o que você está falando. Segunda pergunta de Paulo, no que exatamente vocês foram batizados? O que você acha que Paulo está falando? Paulo está dizendo, eu não reconheço um evangelho que os levaria a Jesus sem introduzi-los a uma vida no Espírito Santo. Me explica direito no que é que batizaram vocês, que isso aí não tem cara de evangelho para mim. Aí os caras do lado de cá dizem, não, nós fomos batizados no batismo de João. Agora talvez seria a hora do Paulo dizer, sabe de nada, inocente. João veio com batismo de arrependimento, anunciando o Cristo que viria. O Cristo que ele anunciou que viria, já veio, instituiu o batismo dele nas águas, no Espírito Santo. Diz, quer saber? Vocês têm que começar tudo de novo. A Bíblia diz que Paulo os leva às águas, batiza em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, naquele momento, enquanto estão saindo das águas, sobre cada um deles veio o Espírito Santo. Quando a igreja começa a se mover num nível diferente, agora entra nas missões transculturais, mundiais. E pregar o evangelho para gentil era muito mais difícil do que pregar para o judeu. Todo judeu tinha um ponto em comum da sua fé, que eram as escrituras, as promessas do Messias. Então, toda vez que eles iam pregar para outro judeu, eles tentavam provar pelas escrituras que aquilo tudo se cumpria em Jesus. Tinha um ponto comum de fé, uma concordância. Agora, pregar o evangelho para um brasileiro é relativamente mais fácil do que em outras culturas do mundo, porque o Brasil é uma nação de cultura cristã. Então, a maioria das pessoas já ouviu falar em Deus e o diabo, céu, inferno, anjo, demônio, certo e errado. E quem não crê que a Bíblia é a palavra de Deus tem a grande possibilidade de acreditar que ela contém. Agora, você vai pregar o evangelho para um hindu na Índia, e eu já fiz isso. Você diz para ele, porque a palavra de Deus, ele olha para você e diz, que Deus? Eles servem milhões de Deus. Você diz, não, o Deus vive e verdadeiro, o único Deus. Não tem um único Deus e não tem a palavra de um que vale acima da palavra de todos. Então, tudo aquilo que você tinha como base da discussão, da argumentação, acabou, foi relativizado. É por isso que quando Paulo e Barnabé saem, eles têm que pregar o evangelho com força de sinais e prodígios. Mas quando esse povo ainda arrepende e pelos sinais acredita, nós temos agora outro problema. É o desafio de discipulá-los. Quando um judeu convertia, você não tinha que explicar para ele que não podia idolatria. Antes de converter, ele já sabia que não podia idolatria. Você não tinha que explicar para ele que não podia imoralidade ou prostituição. Antes de converter, ele já sabia. Mas agora, quando um gentil convertia, eles vieram de um lugar onde todo culto envolvia idolatria.
e onde no culto aos deuses, ou pseudos deuses deles, com os ídolos deles, se praticava prostituição lá dentro. Aí você diz, agora não pode ídolo nem imoralidade. Como não? Aquilo sempre foi normal. Você consegue entender o desafio de discipulá-los? Era muito maior. Como hoje em algumas culturas. Na África, em alguns lugares do mundo que tem a poligamia. E de repente a gente tem o texto bíblico dizendo marido de uma só mulher. O cara te olha com a cara e diz, nós sempre fizemos isso, se for a coisa mais normal. Pois é, agora tem uma nova cultura que você vai ter que aprender. É um desafio ou não é? Então Paulo e Barnabé agora entram nesse mundo dos gentios, pregam o evangelho na cidade, faz um grupo de discípulos, dá um gás neles por pouco tempo. E aí deixa essa turma, diz, segura a onda aí galera, que nós vamos para outra cidade pregar o evangelho. Mas quando eles saem, esse povo não tem liderança, não tem pastor. Atos 14 diz que depois eles voltam pelas cidades fazendo o caminho ao contrário e provendo os primeiros presbíteros, porque não tinha líder antes disso. Quando eles saem e deixam esse grupo, além de não ter pastor, não tem Bíblia. Porque o Velho Testamento só o judeu que tinha nas sinagogas e o Novo não tinha sido escrito ainda. Então esse povo, além de ficar sem pastor, ficava sem Bíblia. Eles não tinham o que nós chamamos hoje de igreja. Nós passamos a nos referir à igreja como se fosse o prédio, quando a igreja somos nós. Mas mesmo que a gente saiba que a igreja não é o prédio, gente, tem um quartel-general desse, ajuda ou não ajuda? Um lugar de ajuntamento, de identidade, de ensino, de foco, onde você diga, não, ali eu me uno com outros, são parte da mesma identidade, creem as mesmas coisas, é logo que ajuda. Agora eles não tinham nada disso. Numa cultura que agora queria engoli-los e devorá-los por ter uma fé diferente do resto dos demais. Você consegue imaginar o desafio do que eram essas pessoas ficar firmes na fé? E ele só virava as costas e dizia, segura a onda aí. Na outra cidade, mesma coisa, segura a onda aí, foi. Na outra cidade, segura a onda aí, partiu pregar o evangelho em outro lugar. Fico pensando como é que essa turma não desviava. Hoje em dia a gente dá prédio, Bíblia, pastor, e eles desviam. Como é que sem isso tudo eles ficavam firmes? Porque eles tinham algo essencial que nós temos ignorado. Aí você começa a examinar o ensino dos apóstolos. 1 de João 2, vou misturar os versículos 20 com 27. Vós tendes a unção do santo, e ela permanece em vós, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensina, porque a unção do santo que está em vós e é verdadeira, ela vos ensina todas as coisas. O que é que Jesus mais falou para os seus discípulos? Eu vou enviar o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, ele vos ensinará a todas as coisas. Jesus está dizendo, nem pense, galera, de ser maluco, achando que vocês podem viver sem um recurso que eu vou providenciar para vocês. O Espírito Santo não é algo opcional, é essencial. Sem ele não tem vida cristã. Agora, enquanto eles eram ensinados a buscar essa liderança do Espírito Santo, essa orientação, nós muitas vezes imaginamos que a orientação do Espírito Santo é só uma palavrinha profética ou outra, numa hora de uma decisão qualquer. E eu não sei de onde nós largamos uma doutrina tão essencial do Espírito Santo. Outro dia alguém falou para mim, eu acho que o senhor está supervalorizando o Espírito Santo. Eu falei, aprendi com Jesus. E diz, toda e qualquer blasfêmia proferida contra mim vai ser perdoada. Se você falar contra mim, eu resolvo a treta. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, lascou tudo. Não haverá perdão para você, nem nesse mundo, nem no vindouro. Então, às vezes, eu achava que Jesus está dizendo, o Espírito Santo é tão sensível que não perdoa que nem eu. Não é isso que ele está dizendo. Jesus está dizendo, você está blasfemando contra mim, pecando? O Espírito Santo pode te levar ao arrependimento. Pode haver conserto. Mas quando você afasta o único que poderia te conduzir ao caminho da restauração, você está lascado. E é por isso que a Bíblia diz, não apagueis o Espírito. O que é apagar o Espírito? Não é a pessoa. Não existe um botão dotado de alta tecnologia espiritual que você descobriu onde ia apertar, puf, o Espírito Santo deixou de existir. Não apagueis ou não extingais o Espírito, é a obra dele. Porque ele não vai agir de forma unilateral, te empurrando nada goela abaixo. Então o que eu e você precisamos entender, o apóstolo, chamar de apóstolo, o evangelista Estevão diz em Atos 7,51, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Isso significa que o Espírito Santo não age de forma unilateral e nem empurra nada goela abaixo, ele pode ser resistido. Não porque ele não tenha força ou poder, mas porque ele não fará nada no homem sem a cooperação do homem. Então a obra do Espírito Santo é uma obra de interação. Romanos 8, 26 diz, o Espírito nos ajuda, nos assiste na nossa fraqueza. A palavra traduzida assiste significa pegar a outra ponta do peso.
trabalhar junto. Não é uma ajuda que é substituição. Vamos supor que eu precisasse mover o púlpito do lugar, só hipoteticamente, não é o caso, e que ele fosse pesado, que também não é o caso. E de repente eu chamo alguém para me ajudar. Esse pedido de ajuda pode significar duas coisas. Tanto pode ser algo pesado que eu não consigo fazer sozinho, eu peço ajuda, de repente digo, Mauro, me ajuda. Isso significa que ele pega de um lado, eu pego do outro, e nós vamos fazer isso juntos. Mas na língua portuguesa, ajuda pode ser substituição. De repente eu posso só dizer, Marciano, enquanto vou resolvendo outras coisas, mexe ali para mim. É uma ajuda, ele está me ajudando, mas é substituição. A palavra que Paulo usou não admite a ideia de substituição, é trabalho conjunto. Ele está falando do quê? De interação. E nós precisamos entender que a essência da vida cristã é uma interação com o Espírito Santo todo dia. Relacionamento não é só conversa. Não é só você necessariamente, porque alguns leram, como eu fui muito abençoado, mudou minha vida, o livro do Benihim. Aí ele acorda de manhã, bom dia Espírito Santo, mas depois não fala nada, e não ouve mais nada do Espírito Santo. E malemar dá boa noite. O relacionamento dele se resume em todo dia só falar bom dia. Se o bom dia, irmão, foi te trazer a lembrança de você estar sensível a interagir com ele, ótimo. Se for só um mecanismo repetitivo, não te levou a lugar nenhum. Nós precisamos entender que o relacionamento com o Espírito Santo é a essência de tudo. Agora o que acontece? Nós queremos ser parte de uma igreja que vive as manifestações fortes dele. Mas a gente não é fiel no pouco. Jesus disse, quem for fiel sobre o pouco, vai ser fiel sobre o muito. Quem for infiel no pouco, vai ser infiel no muito. Há 19, quase 18 anos e meio atrás, quase 19, eu tive uma experiência, já contei aqui, vocês conhecem, uma carteira que eu perdi, Deus me deu uma visão de como eu recuperei. Eu fiquei empolgado com aquilo. O Espírito Santo é demais, é top das galáxias, é bom andar com ele. E uns 4 meses depois, eu estava no Canadá. O Kiko já esteve aqui com vocês? E a gente está lá conversando, e cada um começa a contar a experiência, estamos falando da liderança do Espírito Santo, outro conta, outro. Eu peguei e contei a minha, estava fresquinha, tinha 4 meses que tinha acontecido. O pastor Frank Seixas olha para mim e falou, muito boa. Eu falei, estou pressentindo um mas. Ele falou, mas já vi uma melhor. Ele me falou de um pastor desses da vanguarda do avivamento no Brasil. Conheci o velhinho, hoje já está com o senhor, né? Fui muito abençoado por ele. Eu sei que ele marcou a vida de muita gente, de muitos círculos. Você conheceu fulano de tal? Eu falei, conheci. Ele falou, pois bem. Uma vez ele estava aqui no Canadá, eu tinha que levá-lo numa igreja em Toronto. Cheguei 1 hora de antecedência, precisando achar endereço. Quem disse que eu achava? Ele me contou a experiência em janeiro de 2001, há 18 anos atrás. Quando ele está me contando, nós ainda não temos GPS. Mas quando aconteceu, foi anterior a isso. Ele falou, Luciano, depois de 1 hora procurando, pergunta aqui, vai lá, não é, pergunta, vai, não é. Daqui a pouco eu não achei a igreja, não sabia onde estava. Quando deu a hora de começar o culto, que era 6 horas, ele fala para mim, o velhinho mandou eu parar o carro. E fez uma oração e disse, Espírito Santo, o único que não me quer nessa igreja hoje à noite é o diabo. O senhor já me mostrou o que o senhor quer fazer. O senhor não me trouxe esse país para ficar perdido. Ele falou, nós não temos mais tempo de ficar perguntando ou tentando achar. Ele falou, Espírito Santo, estou recorrendo a você. Você conhece essa cidade melhor que o homem que a planejou. Me lidera agora. Aí vira para esse meu amigo e fala para ele, liga o carro, segue adiante, vira para cá, vira para lá. Eu lembro do Kiko, o Frank falando, Luciano, nem se o caminho tivesse sinalizado, todo explicado. Esse homem malemar falava bom dia, boa tarde ou boa noite em inglês. Ele falou, mas nós andamos aí alguma coisa, mais do que 10, menos de 15 minutos. Paramos na frente de um prédio, sem nenhum movimento. Ele disse, pode perguntar que é aqui que eu vou pregar. Esse meu amigo falou, achei que o velhinho estava surtado. Desci, foi para perguntar onde é que era o endereço da igreja. Sem acreditar que aquilo pudesse estar acontecendo. Ele falou, eu volto para o carro, com as pernas mole, bamba. Nós estávamos na frente da igreja, queria pregar. Ele falou, eu descobri depois que a placa e o movimento era todo pelo fundo do prédio. Mas se existisse o que hoje nós chamamos de GPS, tinha guiado ele exatamente naquele portão onde ele foi perguntar. Aliás, eu brinco, essa é a melhor definição de GPS, guiado pelo Espírito. Agora, para dar certo, a gente vai ter que comer o E aqui. Gente, a hora que eu ouvi aquela história, eu não sei te explicar o que aconteceu, mas algo me pegou por dentro. E a minha oração é que algo parecido aconteça com você. Era um desespero de conhecer melhor o Espírito Santo, de ouvir a voz dele, de ter a direção dele. Eu levantei daquela mesa, eu pedi licença e corri para o quarto da casa onde eu estava hospedado. Eu só lembro de ter passado pela porta fechado, caí de joelho e ali em desespero eu comecei a dizer, Senhor, eu quero conhecer o Espírito Santo, eu preciso de você. Falei, Deus, aquela da carteira foi top, mas essa aí do carro foi bem melhor.
Um alguém falou para mim, pastor, o senhor está competindo? Eu falei, com os outros não, com a minha mediocridade sim. Eu quero entrar cada vez mais nas águas profundas. Cada vez que eu vejo um crente que foi mais fundo, eu digo, eu também posso chegar lá. Eu também posso viver isso. Então, para mim, não há competição com ele, é com o limite que eu estabeleci. E aí, quando eu vejo alguém que foi mais longe, ele me inspira aí também. E eu estou ali orando, dizendo, eu quero mais, eu quero mais. E eu ouvi essa voz. Eu não sei se ela veio do ouvido, lá de fora, veio do lado de dentro, mas a voz falou comigo. E citou um pedaço de um texto que eu e você conhecemos, palavras de Jesus. Aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito. O que é infiel no pouco, será infiel no muito. E a voz falou e parou. Eu estou assustado com a voz, com temor eu digo, Deus, é você falando. Se for, o que é que isso tem a ver com o que eu estou te pedindo? A voz diz, tem tudo a ver. A voz diz, quem está impedindo o grande mover do meu espírito na terra não é o diabo, são vocês. Ele diz, e o que você está ouvindo agora não é apenas para você. A voz me diz, por onde eu te levar, não só correndo o Brasil, o seu país, mas pelas nações, eu quero que você ensine isso. Diga ao meu povo, enquanto eles não aprenderem a serem fiéis nos pequenos impulsos do meu espírito, não adianta pedirem por experiências maiores. Vocês estão querendo ser promovidos antes da fidelidade no mínimo. E eu estou tentando entender o que é fidelidade no mínimo. Ele diz, todo dia, meu espírito luta para orientá-los, e vocês não correspondem. Irmão, é uma liderança do Espírito Santo que é simples. É tão simples, que quando você entende, dá raiva do tempo que você não entendeu e mistificou. Romanos 8,16 diz, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Como que você sabe que você é filho de Deus? A primeira vez que me perguntaram isso aos 15 anos de idade, eu não tinha uma explicação. Falei, eu sei porque sei porque sei. Se fosse hoje, eu teria dito, como é que sei? Não sei, só sei que eu sei. Porque eu sabia que eu sabia que eu sabia, eu só não sabia como é que eu sabia. Eu falei, Jesus já te apareceu? Não. Algum anjo apareceu para mostrar o número de protocolo do livro da vida, a data que foi? Não, não tive nada disso. Você já foi no céu alguma vez para ver como é? Não. Ouvi uma voz de trombeta chamando o Senhor? Não. Como é que você sabe que é salvo? Eu dizia, eu sei. Ele falou, eu vou te dizer como que você sabe. A Bíblia diz que o Espírito testifica, testemunha com o nosso Espírito. Tem um testemunho aqui dentro, interior. E você sabe que sabe que sabe. Você não precisa ter uma visão, você não precisa ouvir uma voz, não tem nada de espetacular, você sabe. Agora, nesse dia, esse camarada olha para mim. Depois, com o tempo, eu vim aprender. Um dos melhores livros que eu li na minha vida sobre isso, esse aqui, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Depois eu comecei a aprender. Provérbios 20, 27 diz, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O lugar de direcionamento, a voz de Deus é no nosso Espírito. O testemunho do Espírito Santo é simples. Paulo escreve e diz, seja a paz de Deus, o árbitro, juiz dos vossos corações. Eu muitas vezes tomo decisões por ter paz. Eu deixo de tomar decisões por não ter paz. Porque eu sei que aquela paz ou a falta dela, o que meu pai em casa chamava e dizia, dentro de você é como se fosse um semáforo. Tem hora que acende uma luz vermelha, não vai não. Tem hora que você tem a luz verde, toca embora. Está livre para caminhar. Agora, o que eu aprendi aos 15 anos de idade com essa pessoa, ele falou, siga o seu coração. Há momentos onde dentro de você vai haver impulsos completamente diferentes daquilo que você tem na sua cabeça ou na sua razão. Gente, hoje eu não preciso mais do que um impulso no meu espírito para saber que ele está me dirigindo. Lá no início eu pedi um monte de confirmação, porque não estava habituado, acostumado com isso. Mas à medida que eu fui vendo que cada vez que aquele direcionamento brotava e eu obedecia, as coisas davam certo. Quando desobedecia, dava errado. Você começa a perceber que aquilo que às vezes parece ser só um pensamento ou sentimento, é uma forma simples do Espírito Santo nos dirigir. Só que como as pessoas mistificam demais o que seria experiência, elas acreditam que o que elas têm não é espiritual o suficiente. Eu me lembro de uma ocasião, eu estava ensinando numa escola de ministério, sobre como ser dirigido pelo Espírito Santo, estava falando dessas coisas. No final da aula, tinha um intervalo, teria uma outra aula depois. Um irmão me procura e falou, pastor, que Deus fala, não tem a menor dúvida. Jesus falou, minhas ovelhas ouvem minha voz. Então ele fala e a voz dele pode ser ouvida. Mas ele falou, cara, mas comigo não rola. Ele falou, tem até uma teoria. E como eu gosto de colher as pérolas de sabedoria do meio do povo, eu falei, qual é a teoria? Ele falou, no reino natural não tem gente surda que não ouve? Eu falei, tem. Ele falou, então, eu acho que espiritualmente eu também sou surdo. Então não é que Deus não fala, mas eu não ouço. Enquanto estou segurando a vontade de rir, achando muito curioso o que ele está falando, nunca vi ninguém fazer essa analogia, vem algo no meu espírito. Não era uma voz audível, não era uma visão, tem só um impulso dentro de mim. E esse impulso era claro o suficiente, para mesmo que não fosse uma voz, eu entendi, falei para ele, para, eu preciso te interromper.
e te fazer uma pergunta: quantas noites você já vem acordando às 3 da manhã em ponto? Ele arregala o olho: como é que o senhor sabe disso? Só me diz quantas noites. Falei para ele. Ele falou: nem sei te dizer, pastor, está acontecendo toda noite faz tempo. Falei: descreve a experiência. O pastor, eu tenho um sono pesado, nem quando bebo muita água e encho o tanque antes de dormir, eu não acordo nem para ir no banheiro. Mas agora estou lá dormindo, pum, abro o olho, estou acordado, olho no relógio do lado da cama, 3 horas. Ele falou: pastor, não é 2h59, não é 3h01, 3 horas. Falei: tá, o que mais? Ele: como assim? Falei: o que acontece? Não, nada. O que você sente? Ah, pastor, sinto a vontade de orar. Falei: o que é que você faz? Falei: ah, pastor, isso na hora de orar eu viro para o lado e durmo. Aí a vontade é falar para uma criatura dessa: seu problema não é surdez espiritual, seu problema é estupidez espiritual. Irmão, o crente acorda toda madrugada, às 3 da manhã com vontade de orar. Não é nenhum bicho que gosta de orar, está acordando toda madrugada e não entendeu o que Deus está chamando. Tem que ouvir uma voz de trovão do céu: cabeção, levanta da cama, e aí vai ser Deus. Irmão, nós complicamos aquilo que deveria ser simples. Todo mundo sabe que existe algumas coisas dentro de você que não faz o menor sentido para a sua cabeça, que está te provocando algo. Todo crente sabe o que é isso. Isso aqui é um exercício bom. Todo culto, quando chega a hora de ofertar, 2 vozes vão falar dentro de você. Um diz: dá nada não, dá essa menorzinha aí. E tem outra coisa dentro de você dizendo assim: pula para aquela outra maior. A menos que você seja um esquizofrênico no mais alto grau de dupla personalidade, discutindo com você mesmo. A menos que seja isso. Não sendo esse o caso, eu quero saber com quem que você fica discutindo na hora da oferta. Porque, irmão, se o crente não ouve o Espírito Santo, ele deve ser uma das criaturas mais loucas que existe. Porque pensa num bicho para discutir consigo mesmo, é o crente. Está lá no quarto orando, vem um negócio do coração: perdoa fulano. Não, fulano não. Com quem que você está falando? Ah, Deus não fala comigo. Não, com certeza, era o diabo que queria que você perdoasse alguém. Mas porque a nossa expectativa é espetacular, a gente nunca acha que começou. Mas porque a gente não é fiel no simples, a gente também não é promovido para o espetacular. Aí nós ficamos rodando nesse lugar, sem nunca viver o espetacular. Irmão, não estou dizendo que todo dia que você for atravessar a rua, você tem que dobrar o joelho na frente da faixa de pedestre, dizer: Espírito Santo, é aqui que eu passo ou ali na frente? Sabe, não estou falando de você tentar criar esse ritual, tem que ouvir a voz de Deus. Então todo dia ficar parado meia hora na frente do guarda-roupa orando em língua. O Espírito Santo dá o look do dia. Mas sabe que sempre que eu falo isso eu penso: algumas irmãs podiam orar um pouquinho mais. Que o seu corpo é templo do Espírito Santo. E quando você entender isso, a forma de você se vestir muda. Nós saímos de um extremo, de uma igreja que era legalista, controlava a roupa de todo mundo, para ir para um lugar onde a gente está ignorando o que a Bíblia diz sobre se vestir com decência. E a gente simplesmente olha: todo mundo está fazendo. Irmão, se todo mundo estiver fazendo errado, o errado continua sendo errado. E se ninguém estiver fazendo certo, o certo continua sendo certo. Então a gente não faz as coisas pela quantidade de gente que estão fazendo ou não. A gente faz por convicção e orientação bíblica. Há uma forma correta. Mas sabe, todos nós vamos ter no dia a dia a necessidade de prestar atenção a determinados impulsos. O ano passado, eu acho que eu acabei compartilhando isso aqui. Eu fiz o maior jejum da minha vida, eu bati 40 dias na água. Alguém falou: Deus falou com você? Eu falei: falou. Como foi? Foi um anjo, um sonho, uma visão. Eu falei: como assim? Não, fazer um jejum maluco desse tem que ter sido um negócio muito contundente. Eu falei: eu só senti dentro de mim que eu tinha que fazer. A pessoa olhou: só? Eu falei: mas é tão Deus falando quanto se fosse a voz audível. Esse é o problema. A gente só quer obedecer se a voz for barulhenta o suficiente para convencer a gente. Então deve ser Deus mesmo. Irmão, você acha que alguém de nós acorda um dia com vontade de jejuar? Aí você diz: vou parar 40 dias sem comer. No meu caso, viajando. Preguei 46 vezes nesses 40 dias. Irmão, lógico que eu sei que não é da minha cabeça. O diabo quer que eu jejue 40 dias? Não. Quando ele viu Jesus, ele tentou, lutou, esperneou. Então, se não sou eu nem o diabo querendo que eu jejue, quem quer que eu jejue? Mas a maioria de nós não obedece um impulso, porque acha que ele não é bom o suficiente. E porque a gente não é fiel no simples, não é promovido para as coisas maiores. Nós precisamos voltar a viver a liderança do Espírito Santo. Eu tenho tentado obedecer cada impulso, cada configuração que Deus me dá para cada projeto. Dizer: essa é a visão de Deus. Eu fico lembrando que Deus falou a Moisés:
Seja fiel à visão que te foi mostrada no monte. Cada vez que eu e você temos direcionamento de Deus, a gente tem que obedecer um impulso. Eu cresci ouvindo histórias do meu pai, que por obedecer esses impulsos, teve a sua vida, as nossas vidas poupadas. Uma vez o papai está dirigindo numa estrada do Nordeste, uma DKV, isso deve ser do tempo do Milton, não conheci não. Alguém já ouviu falar da DKV? Colecionador, gente curiosa. Meu pai viajando numa DKV. Gente, é uma época que não tinha ar-condicionado, não tinha vidro elétrico, não tinha direção hidráulica, né? Se controlava a viagem nas estradas em 60 por hora. Eu lembro da época do 80, depois veio 100, 110. E está lá meu pai viajando, Nordeste, lugar quente. É lógico que as janelas estão abertas, não tem ar-condicionado. E de repente vem um impulso dentro do meu pai, fecha as janelas do carro. Ele, hã? Tipo, o que é isso? De onde vem? Por quê? Enquanto ele está lá naquele dentro dele de novo, fecha as janelas do carro agora. Ele vira para minha mãe dizendo, e fecha a janela. Ela na manivelinha. Ela olha por quê? Diz, não sei, só fecha, fecha agora. Ele começa a fechar de um lado, minha mãe fechando do outro. Os dois nem entendem o que estão fazendo. Quando terminaram de fechar, eles atropelaram um enxame de abelhas africanas. Disseram para meu pai, você e sua esposa poderiam até ter sobrevivido. O Paulo, minha mãe estava grávida dele, ainda não tinha nascido. Eu tinha menos de 2 anos de idade e meu irmão, nós dois no banco de trás. Uma pessoa que conhecia o assunto falou, de jeito nenhum esses dois teriam sobrevivido. Se meu pai não fecha aquilo, sem entender o que está acontecendo, eu não estaria aqui hoje pregando para você. E não teria comunidade Alcance. Podia ter qualquer outro nome, mas não seria Alcance. Mas pastor, e se eu manivelar isso e me sentir um bobo que fechou por nada? O que é que você perdeu? Mas a gente não quer nem arriscar e acreditar na possibilidade de ser. E muitas vezes nós vamos ignorando lições importantes. Um dia eu estou aqui na 116, indo de Curitiba para São Paulo. Estou chegando naquela fase, aquele pedaço da estrada que é cheio de serra, tudo 60 por hora, cheio de radar. Eu cansado, já estava entardecendo assim, indo para o anoitecer. Já tinha saído de um dia corrido, cansado, não queria ficar procurando radar, controlando velocidade. Falei para minha esposa, vou ficar atrás do caminhão. Era faixa dupla, mas falei, vou ficar atrás do caminhão. Porque se ele passar os 60, esses caminhoneiros sabem exatamente onde frear. Não corro risco, tomar multa, não tenho que me preocupar, fico numa distância de segurança. E lá estou eu, atrás do caminhão. Ele vira, eu viro, onde vai. Né? Eu pensei, enquanto tiver radar, estou atrás dele para não me preocupar. Eu não sei há quanto tempo eu estou ali, mas já faz um tempo. E de repente vem algo no meu espírito, sai de trás do caminhão. Aí eu reajo que nem meu pai. Hã? Sai de trás do caminhão agora. Aquilo vem dentro do meu espírito. Nessa hora você pensa, ou eu estou maluco ou é Deus. Irmão, eu prefiro arriscar, sair de trás do caminhão sem motivo, do que continuar lá. E foi o que eu fiz. Olhei os 2 retrovisores, freiei, peguei distância do caminhão e saí. Foi o tempo de eu sair para a faixa de cá. O caminhão começa a arrastar as rodas. É lógico que eu ultrapassei, apesar de ter freado até menos velocidade, porque ele freou bem mais rápido. Mas antes de ultrapassar, deu tempo de eu ver por que ele freou. Eu vi o corpo de um homem saindo debaixo do caminhão. Porque o eixo e o rodado era alto. Um ciclista tinha acabado de ser atropelado. Não sei se foi um carro na frente ou o caminhão. Porque o eixo e o rodado dele era alto, ele não tocou no corpo. Mas se eu tivesse atrás, estava com a dublozinho, se eu tivesse atrás, eu que teria saído arrastando aquele corpo. Aí alguns de nós preferem não obedecer para aprender com experiência ruim. Eu prefiro obedecer. E de repente descobrir que foi só uma ideia maluca da cabeça do que não obedecer. Mas desde que eu comecei a obedecer esses impulsos, eu comecei a viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Tem dia que você não tem ideia do que vai acontecer. Eu lembro de um dia que eu entrei no escritório. O escritório de casa é aquele lugar onde a gente trabalha pouco e guarda muito papel. Entrei no escritório só para pegar alguma coisa. A hora que eu vou entrar, me vem um impulso. Liga para fulano, um pastor amigo. Nós, os homens, não costumamos ligar sem motivo. E o motivo tem que ser muito bom. Porque a ligação tem que ter objetivo. Eu pensei, ligar para quê? Aquilo está dentro de mim, liga para fulano. Eu pensei, só tem um jeito de saber se é Deus. Liguei para fulano. Fulano atende, que surpresa, você me ligando. Eu não sei nem porque eu estou ligando, não sei o que eu falo. Eu digo, pois sabe que eu estou tão surpreso quanto você? Não sei o que eu vou falar. Aí vem de novo aquele impulso. Pergunta se ele acabou de fazer uma oração pedindo uma provisão de R$3.000.
Falei, por acaso, antes de eu te ligar, você tinha acabado de fazer uma oração pedindo a Deus especificamente R$3.000. Ele olha para mim e diz, tinha acabado de fazer oração quando o telefone tocou. Eu pensei, Deus queria me usar para confirmar que eu ouvi oração. Aí vem um negócio dentro de mim, pede o número da conta e transfere. Primeira coisa que eu penso, o que eu tenho a ver com isso? Pediu para você, não foi para mim. Mas eu penso, não tinha como saber que ele orou, tem que ser Deus. Então eu falo para ele, me passa o número da conta que eu vou transferir. O curioso é que ele do outro lado diz, o que é que você tem a ver com isso? Falei, pô, estava pensando a mesma coisa. Eu falei, mas me diz uma coisa, eu tinha como saber que você tinha feito oração quando eu liguei? Não. Eu tinha como saber quanto você pediu? Não. Falei, pois é, a mesma pessoa que me deu informação que você orou e pediu, está mandando eu transferir, você quer discutir com ele? Não. Um dia eu estou contando isso na igreja, engraçadinho, diz, liga para mim, pastor. Eu falei, vai que nem meu amigo, vai dobrar o joelho primeiro. Nós podemos viver mais do que Deus tem para nós. Mas nós precisamos alimentar um relacionamento. E o relacionamento é sensibilidade. A Bíblia diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. Eu estava agora, no primeiro fim de semana de março, ministrando na Itália. Estava conversando com os irmãos. Semana que vem, eu vou ministrar numa conferência, quinta-feira que vem, quinta e sexta da outra semana, sem ser essa, depois da Páscoa. Peço que vocês orem por nós. Está ministrando uma conferência em Milão para 1.000 pastores e líderes. E aí estávamos discutindo o lançamento do Impacto da Santidade lá, traduzido por um italiano que virou de Pinhais, daqui da casa. E eles disseram, pastor, nós estamos empolgados, nós vamos aproveitar a sua vinda, pregar e lançar o livro. Aí começamos a discutir. Por quanto nós vamos vender o livro? Falei, olha, eu não quero um tostão. Eu não ganho nada com meus livros, isso é para promover o reino. Então, vocês decidem o quanto, como. Eu quero que o dinheiro seja aplicado, se possível, dentro da Itália, mas se tiver outro projeto missionário, fica à vontade. Mas estamos falando do que dá para levantar com aquele dinheiro. Quanto nós estamos falando do que dá para levantar com aquele dinheiro? Que o livro podia ser vendido até por 20 euros. Um livro de 344 páginas. E a conta que a cabeça do empreendedor faz 20 euros vezes 2.000. Era uma boa quantidade de recursos sendo promovido por reino. De repente me vem um impulso. Não vendo o livro, deu o livro. Eu falei, olha, eu acho que seria bom, na verdade, vocês não vender o livro, mas dar o livro. Eu sinto que Deus está direcionando vocês a dar, vem algo dentro de mim. Eles não, você. Aí eu engulo seco. Eu não ganho em euros. O Senhor disse, pega todo o dinheiro da venda do material desses dias na Itália, junta as ofertas que você ganhou, que você tem dinheiro de sobra. Falei, quanto custa a impressão e a produção do livro? Eu disse, pastor, rapidinho já vamos te dizer. Falou com a pessoa diz, ó, a impressão 5.000 euros, a produção aqui interna mais 1.000 euros, considerando que nós já pegamos o texto pronto, 6.000 euros. Eu não sei quanto que está o euro, mas se a gente arredondar só para 4 que está abaixo, nós já estávamos falando de 24.000 reais. A minha conta naquele dia, do câmbio daquele dia, deu quase 28.000 reais. A cabeça da gente quer pensar, isso aí dá para fazer bastante coisa no Brasil. Esse italiano, 20 euros no livro é nada. Se não quiser pagar, ele que fique sem. Mas dentro de mim tem a direção, deu o livro. Eu falei, só um pouquinho. Fui lá, peguei o material, dinheiro da venda dos livros, voltei, contei. Falei, então aqui os 6.000 euros. Nós não vamos vender o livro, nós vamos dar. A pessoa olhou e falou, pastor, nós é que temos condição de ajudar você no Brasil. Eu falei, vocês podem até ter condição. Mas nós temos coração, nós temos direção de Deus para semear nas nações. Aí fiquei tentando contar vantagem, quando dentro de mim estava chorando. Porque a gente tem que obedecer os impulsos. Eu queria dizer para você, esqueci que tinha hora. Acho que vocês vieram aqui para me lembrar, não foi? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu queria estar aqui te dizendo,
todas as vezes que esse impulso vem, eu obedeço. Que eu nunca ignoro ele, mas não é verdade. Já teve ocasiões de eu falar com a minha esposa ou com meus filhos de um jeito que não deveria. Essa coisa dentro de mim começar a dizer, conserta. E às vezes a gente fica lutando, cheio de razão. Eu queria estar aqui te dizendo que eu sempre obedeci esse impulso na hora de pregar. Eu já teve vezes que eu dizia de jeito nenhum que essa pregação vai ser a melhor. E várias vezes eu errei. Eu queria estar aqui no final dessa mensagem dizendo, eu vou prometer ao Espírito Santo que nunca mais vou desrespeitar o impulso exterior. Mas não tenho nem coragem de prometer. Porque eu sei que em algum momento eu ainda vou pipocar. Mas a parte boa de estar aqui, 18 anos depois que aquela voz falou comigo, quem é fiel no pouco será fiel no muito. Estive lá em janeiro desse ano. Eu lembrei disso de uma forma tão forte. Mas a coisa boa de lembrar daqui 18 anos para agora é perceber que à medida que o tempo passa, eu desrespeito cada vez menos o testemunho interior. Como Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Ainda não alcancei, ainda não cheguei lá, mas também não estou mais onde estava. Eu estou cada vez mais distante daquele lugar, cada vez mais perto desse. Ainda que a gente não vá arrumar tudo da noite para o dia, a gente precisa progredir no relacionamento com o Espírito Santo. Eu tenho tomado decisões que às vezes me parecem as mais absurdas, mas toda vez que eu obedeço esse impulso interior, eu vejo como as coisas se alinham depois. E muitas vezes eu tive medo de tomar essas decisões, e o prejuízo de não obedecer é sempre maior do que aquilo que você calculou do que seria sobre ter obedecido. E o próprio tempo vai te encarregando de ensinar você como lidar com isso. Mas nós precisamos prestar mais atenção. O que é o selo do Espírito? Não é apenas as experiências da conferência sobrenatural. Foi bom, não foi, gente? E ano que vem tem de novo. Mas muito mais do que as experiências. A gente precisa cultivar algo no dia a dia. Precisamos viver debaixo da orientação do Espírito, o relacionamento com Ele. Cada vez que Ele te move a fazer algo, você precisa obedecer. Você diz, Ananias, eu preciso que você fale com Paulo. Senhor, Paulo não é fogo que se cheira. Me obedeça. Eu é que sei das coisas, não é você. E quando a gente começa a aprender a viver nesse lugar, é tão gostoso, é tão extraordinário. Eu tinha 15 anos de idade, há 31 anos atrás, quando eu obedeci o primeiro impulso dentro de mim. E naquele dia, quando eu saí daquele lugar, pela primeira vez, eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. Ele disse, se você aprender a ouvir e obedecer a simplicidade dessa orientação interior, eu vou te levar a viver uma vida extraordinária, cheia de aventuras. Hoje, 31 anos depois, eu lembro com tanta gratidão daquele dia, que eu decidi obedecer a instrução que o pastor me deu, que não tinha nem esse monte de embasamento bíblico que eu estou te dando. E foi muito simples. Ele não falou comigo mais do que 10 minutos. Mas aquilo foi suficiente para mudar completamente a minha vida. Se você me perguntasse hoje, pastor, se o senhor tivesse uma oportunidade de dar uma pregada assim para o mundo inteiro. Um dia um pastor fez isso comigo e foi bem dramático. Falou, imagina que você pode pregar uma mensagem. Vai ter transmissão via satélite para o mundo todo, tradução simultânea. É a sua chance de alcançar os crentes. Ele falou, não é mensagem evangelista. É a sua chance de dar uma palavra para os crentes. É a chance da sua vida. Então você tem que escolher e aproveitar bem a oportunidade. Sobre o que você pregaria? Eu respondi sem hesitar. Eu falei para ele sobre o relacionamento com o Espírito Santo. Eu não hesitaria em dizer que essa é uma das maiores chaves para que a gente viva a plenitude do que Deus tem. Nesse relacionamento você pode também aprender a fluir nos dons. Mas o relacionamento vai te levar a ter mais do que os dons e as experiências. Vai te levar a andar no caminho. Porque é possível quem está movendo nos dons sair do caminho. E é quando você vai pôr o pé para fora que diz, não desvia para a direita. Quando você vai pôr o pé para o outro lado, não desvia para a esquerda. É Ele que vai nos manter no prumo. Não só nos empoderar para fazer bem a obra, mas é Ele que vai nos manter conectados. Eu não me canso de falar dessas coisas. Há
Assim como Paulo escrevendo aos Filipenses diz, eu não me canso de repetir a vocês as mesmas coisas. Porque isso é uma das coisas mais importantes que nós podemos. Mas mais do que entender a dinâmica de direção, eu acho que é entender o selo, o quanto isso nos protege, o quanto isso garante que a obra começada vai ter o seu final. Então eu gostaria que nós orássemos essa hora. Os músicos ficam à vontade para tocar o que vocês sentirem de Deus, mas eu quero que você ore. E nessa oração nós vamos fazer duas coisas. Muitos de nós precisamos nos arrepender e dizer, Espírito Santo, muitas vezes eu tenho endurecido o coração em vez de obedecer o testemunho interior. Eu sei que muitas vezes eu tenho te entristecido, Espírito Santo. Às vezes eu tenho até te apagado. Porque experiências extraordinárias parece que simplesmente durante um tempo desaparecem, somem. Eu quero obedecer o teu impulso, Espírito Santo. Eu quero viver tua liderança. E depois de reconhecer não só que a gente falhou até agora, mas que a gente ainda vai falhar um pouco enquanto vai aprendendo. Eu quero que você também se posicione dizendo, mas eu quero me mover debaixo de um novo nível de consciência. Não só entendimento, consciência. Do que é esse relacionamento, de como corresponder com o Senhor. E eu quero hoje me comprometer, mesmo que eu não possa prometer que eu não falho mais. Eu quero me comprometer a acertar mais, a corresponder mais com o Senhor. Fala com Deus, do seu jeito, da sua maneira. Eu pedi para você ficar em pé, mas ore como você achar melhor, em pé, sentado, de joelho, em voz alta, em voz baixa, no seu lugar, aqui para frente, para o lado, para o fundo. Espírito Santo. Espírito Santo. Se o Senhor não vivificar aquilo que ouvimos hoje, será só uma aula ou um discurso, e nós precisamos mais do que isso. Nós clamamos pelo entendimento espiritual, pela aplicação personalizada que só o Senhor pode trazer aos nossos corações. Espírito Santo, que a tua voz penetre no mais profundo do íntimo e do coração dos meus irmãos e irmãs hoje. O teu chamado a um relacionamento mais íntimo, intenso e profundo. Espírito Santo, vem sobre nós. Eu oro nessa noite por enchimento, eu oro por renovo, mas muito mais do que uma experiência, eu oro pela restauração do relacionamento. Eu oro por reaproximação, eu oro por intensidade, eu oro por um novo nível de correspondência, eu oro por despertamento. Espírito Santo, vem sobre nós. Envolve-nos hoje. Envolve-nos hoje. Mama ni prenda ni asereberi, kurikurindo sheyasa.